Olá, boa noite, igreja. Paz do Senhor. É bom vê-los novamente desse plano de visão aqui. Estava com saudades de vocês todos. Abracei forte quem eu não via já há 2 semanas. Meus irmãos, ontem eu fui a um casamento e vi assim e senti a reverência de quando a noiva estava entrando lá no corredor. Como as pessoas se portaram, né? E eu vi assim que essa reverência, essa consciência de nós estarmos na presença do Senhor, virmos a um lugar de culto, principalmente hoje, na ceia, é algo essencial. Virmos com um coração disposto e consciente de que nós estamos na presença do Senhor. Amém? Irmãos, eu não sei se eu posso dizer que a gente pode brigar com Deus. Eu havia, há um tempo atrás, falado com Ele bem sério. Não sei também se eu posso dizer que nós podemos falar com Ele bem sério. Eu disse, Senhor, eu não quero mais falei para ele isso, Senhor, eu não quero mais ir lá falar da tua palavra que seja nesse mesmo sentido, para gerar consciência nas pessoas de que elas devem de levar a palavra para outras pessoas, de levar a salvação que está em Cristo Jesus para outras pessoas. E aí, essa noite eu quero convidá-los a abrir em Atos capítulo 2, e daí eu quero completar essa emoção e essa consciência que eu tenho diante de vocês e do Senhor a respeito dessa mensagem. Eu estava dormindo e em uma situação do meu sonho apareceu alguém que eu não vi, só ouvi a voz, e essa voz dizia, gente, vamos ler Atos 2, do 16 ao 18. E aí eu fui ler. Eu nem sabia que eu teria que vir aqui hoje, porque eu não tinha recebido e não tinha visto ainda a escala. E foi uma surpresa para mim. E vi que não adianta eu querer fazer a minha vontade, porque a do Senhor é soberana na minha vida e na vida daqueles que o conhecem. Atos 2 fala justamente disso, de um povo que foi conscientizado pelo Espírito Santo para levar a palavra a outras pessoas. O Senhor trouxe para mim como quem diz, olha, você vai lá e faça aquilo que você está recebendo. E aí eu quero ler com os irmãos Atos 2. Estou até bem embargado, assim, que parece assim que eu nunca falei às pessoas. O texto diz assim, e essa voz que eu ouvia, sabe, dizia isso no sonho. Vamos ler Atos 2, dos versos 16 ao 18. Isso foi o que eu vi muito claro no meu sonho. E aí o texto diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão sonhos, e os vossos velhos sonharão. Isso foi o que aconteceu comigo no sonho. Os vossos velhos terão sonhos. Aconteceu comigo isso, e o Senhor trouxe isso para mim. Eu disse, Senhor, eu vou lá falar sobre isso. E também do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Irmãos, esse texto está escrito no livro de Joel, capítulo 2 também, de 28 a 29. Joel falou em uma circunstância bem como a que nós vivemos hoje em dia.
perseguição, pecado, e ele falava sobre arrependimento, que é isso que nós temos ouvido nesses dias, na igreja, buscarmos a Deus e nos arrependermos pelos pecados da nação, pelos nossos próprios pecados. É isso que o Senhor quer trazer para nós hoje, que nós o reconheçamos, tenhamos consciência de que Ele reina e Ele quer nos envolver com essa visitação para nos dar um DNA que foque nas pessoas, que foque em trazer vidas para a presença dEle. Joel falou disso para esse povo, que ele reconheceu que precisava de se arrepender. E nós hoje aqui presente, eu quero que você reconheça que o Senhor deseja que você mesmo seja resposta para as falas que Ele quer trazer à consciência das pessoas que você conhece lá no seu trabalho, lá na sua escola, aonde você vai no supermercado. Ele deseja que você o receba com essa condição de consciência de que você é essa boca, que você tem essas mãos. Irmãos, é difícil não falar aquilo que Ele deseja. E o que Ele deseja para a tua vida é te encher com o Espírito Santo e que Ele possa te conduzir para o resto dos teus dias a ser boca do Senhor, como foi Joel. Há mais de 800 anos antes dessa experiência que Pedro falou aqui no livro de Atos, o Senhor visitou esse povo que estava reunido quando se cumpriu esse dia de Pentecostes aqui no livro de Atos, e o povo ficou confundido. Como que aqueles homens que estavam ali, aqueles discípulos, falavam na própria língua daquelas pessoas que vieram de outros países, de outras regiões da terra, para celebrar o dia de Pentecostes, e que o Espírito Santo visitou esses discípulos e se manifestou desse ponto de que a mensagem que eles trouxeram para aquele povo reunido deu a eles a condição, por meio do Espírito Santo de Deus, de que eles ouvissem na própria língua deles, uma manifestação divina tremendo naquele dia. E Pedro se levantou no meio para explicar: olha, gente, isso que aconteceu aqui hoje foi dito pelo profeta Joel há muitos anos, há muitos séculos, cerca de 600 a 800 anos, que se cumpriu naquele dia sobre a vida desses discípulos e diante dos olhos de tanta gente que não conhecia o Senhor. Que se cumpra na tua vida o desejo do Senhor para esse tempo de agora, para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus parentes. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar e agradecer a Deus por esse momento aqui. Senhor Deus, nós queremos te render graças por podermos estar aqui, Senhor, por recebermos de ti, Senhor, a consciência de quem nós somos e aquilo que tu queres, Senhor, que nós sejamos, que tu venha trazer ao nosso coração, que tu venha nos visitar por meio do teu Espírito Santo presente nesse lugar, Pai. Nessa noite de celebração, consagre, Senhor, as nossas vidas diante do desejo do teu coração, Senhor, que o teu DNA venha, Senhor, ser conosco, venha viver em nós e venha nos conduzir. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, e te agradeço também, Pai. Amém. Eu recebi um vídeo ontem, de uma irmã da igreja que a amiga dela mandou para ela, aqui de Foz, um vídeo, uma criancinha falou assim: mamãe, Deus está voltando.
E a mãe assim, mas como assim, filha? Deus me disse, Deus está voltando, Jesus está voltando. E aí depois o áudio dessa mãe falando, né, que a filha acordou do nada falando isso, né, ela falou assim, quem te disse? A mãe perguntou para ela. Ela apontava para cima, né? Então ela falou, ó, o Senhor está voltando. É uma criança. E assim, Deus está revelando, né, as coisas que estão acontecendo, né? Tá um clima pesado no mundo. Vocês estão sentindo isso? Estou vendo profetas falando de várias partes do mundo, amados, que o espírito do anticristo já está operando já. E por isso que está um peso, um clima assim muito pesado nas nações. E quanto a mim e a você, nós temos que nos consagrar, divulgar o evangelho enquanto é tempo, né? E enfim, nós temos que estar preparados para esse tempo, como igreja, né? Como povo santo, como povo que está pronto para a vinda do Senhor, né? Então é um clima assim onde muitas coisas, governos, reinos, está acontecendo, está muito acelerado, tá? E, amado, só não se preocupem com muitas profecias. Tem profecia falando que o arrebatamento vai ser dia 23 de setembro agora. Fica tranquilo, não é agora. Está acontecendo 23 de setembro? Não, gente, não é o arrebatamento. Tem gente que está falando que vai ser. Calma, não é ainda. Tem muita coisa para acontecer. Alguém pegou o útil agradável, né? 23 de setembro é o dia do toque do shofar, mas pessoas estão falando na internet que Jesus vai voltar nesse dia, né? Enfim, não. O dia e a hora ninguém sabe, nem anjo do céu, nem o filho, somente o Pai, né? Mas que possamos estar preparados, né? Que os dias estão acelerados, né? Já estamos nos dias 7 de setembro, já piscou, já estamos no final do ano aí, assim vai. Importante que estejamos preparados para quando o Senhor nos chamar. Amém? Chama aqui nosso querido pastor Valdir, que estará ministrando. Precisa de uma cadeira, pastor? Precisa de uma cadeira? Um copo d'água, vou pegar um copo. Isso, vamos orar pelo pastor Valdir. Que Deus deu graça, aumentou os anos de vida, né, pastor? Aleluia, hein? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Pai, por essa noite, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, pela vida, Pai, do pastor Valdir, Pai, que pela sua graça e misericórdia ele está entre nós, Pai. O Senhor livrou ele de um AVC violento, Pai. Vários médicos falaram que ele está vivo por um milagre, Pai. Então, abençoe-nos hoje, Pai, com a tua palavra, Pai, nessa noite queremos compreender, queremos ouvir teu recado, Pai. Usa para a honra e glória do teu nome, Pai. Guarda sua mente, seu coração, Pai Santo, seu cérebro, Pai. Restaura poderosamente para essa noite, Pai Santo, que o teu Espírito venha regenerar cada célula, Pai, e possamos compreender o teu recado, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, amém, amém e amém. Amém, irmãos? A paz, né? Que bom que estamos aqui, a graça do Altíssimo, né? E tem uma palavra de Deus no meu coração que já tenho procurado viver há muitos e muitos anos. E eu trouxe aqui a Torá para ler com vocês. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, para a gente ter como texto base. E depois também vamos ler lá no livro de Marcos, palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 6, apenas um único versículo, que é o versículo 4. Uma palavra que Deus dá a Moisés, mas Moisés está falando ao povo de Israel. Capítulo 6, versículo 4. Quando nós lemos aqui Deuteronômio, na nossa tradução, está aqui a nossa tradução como lei. Mas na etimologia, no original, no hebraico, é ensinamento de uma mãe, ou instrução de uma mãe. E aquilo mais ou menos, depois a gente vai ver lá no livro de Provérbios, capítulo 3. Diz assim, ó, só vou ler aqui, capítulo 6, versículo 4. Quero pegar aqui nessas duas palavras. A minha tradução aqui está, escuta, Israel. Mas depois continua, né? O eterno, nosso Deus, o eterno é um. E amarás ao eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. Estarão essas palavras para que eu te ordeno hoje no teu coração. Mas eu quero
compartilhar com vocês apenas as duas palavras. Escute Israel, que no hebraico é o que, pastor Rodrigo? Isso, Shema Israel. Só aí, tá? Para a gente entender a dimensão da profundidade que é essa palavra aqui. Depois a gente vai ver lá também, agora vou pegar uma tradução nossa aqui, tá lá no livro de Marcos, capítulo 12. Capítulo 12, também apenas um único versículo, mas também um único texto aqui, tá? É Marcos, capítulo 12, versículo 29. Está aqui. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Ele ouve uma pergunta, de alguém, e Jesus então dá uma resposta. Porque essa pergunta é o seguinte: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Aqui é o seguinte: qual é o mais importante de todos os mandamentos do ensino de uma mãe? Seria mais ou menos isso. Aí Jesus responde: é este. Olha o que Jesus responde: escute, povo de Israel, ou escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então quero me atentar apenas nessas duas palavras. Escute Israel. Shema Israel. Começou a fronte, quero orar. Espírito Santo, que bom estarmos aqui, que bom aprender a Tua palavra e nos ajude a colocá-la em prática. Espírito Santo, hoje, noite de Santa Ceia, queremos aprender em nome de Jesus e praticar. Amém? Então, nesse contexto aqui, quando nós estamos lendo o Shema Israel e aprendendo, aqui você vai perguntar assim: mas isso que você quer ensinar, pastor Valdir, é bíblico? É bíblico, está na palavra de Deus. Mas me mostre. E eu fiquei feliz quando chamaram aqui o nosso irmãozinho Davi. Davi, não sei se ele tem lembrança, mas em tempo de outrora a gente conheceu ele na pré-adolescência, sendo adolescente. Depois a mãe dele está aqui, na frente da casa da mãe dele, né, tinha uma igreja lá, quiçá, se não me falha a memória. E Davi então era muito e continua sendo brincalhão, né? Aí eu, quando penso na vida do Davi, gente, ele hoje é um contabilista, já tem uma formação acadêmica. Além do mais, ele é casado com a senhora Cauane, né? E além do mais, tem 2 filhas. E além do mais, são empresários. Então, tudo aquilo que ele pôde assimilar, colocando em prática, ouvindo, tem se materializado. Então, eu quero falar para vocês o tema da nossa fala hoje à noite, que não dá para terminar. Vamos apenas sentir um gostinho, levaria pelo menos umas 2 horas, e vem em direção do tema para este ano, uma mente renovada. Seria o seguinte: transformando, ou como transformar a intenção e imaginação e chamando-a à realização. Transformando a intenção e imaginação e chamando-a à realização. Olha só, me lembro quando Davi me chamou para lá na casa do seu sogro, da sogra, né? Lá na Vila Sena, onde se me falha a memória. Vamos lá. Aí o casamento deles, eles estão aqui hoje. Ele tem um Fusquinha. É um Fusquinha aquele carro seu? Não, né? Olha só. Ele ouviu a palavra de Deus. Aí, você está aqui no culto hoje à noite. Olha só, tudo isso aqui era uma intenção que a gente tinha lá. A igreja, já ouviram falar aqui? Se reunia aonde? Lá no sindicato de quem, dona? Do motorista. Ela, a mamãe, a Catinha, até o casamento da Catinha foi lá, lembra, Cati? Né? Vocês sabem que é o sindicato do motorista?
A gente reunia a igreja lá. Também havia reunião da igreja naquela escola. E o pastor Rodrigo, antes de casar, ele andava com o teclado, não era esse, não era outro, né? E andava para lá e para cá, vindo, ministrando a palavra de Deus. E aquela intenção do passado, com uma imaginação, chamando a realização, que aqui era um banhado, está aqui hoje onde nós estamos. Está aqui onde nós estamos ali no nosso estacionamento. Está aqui onde as crianças estão lá em cima. É possível isso? É, gente. Agora, fico muito feliz quando vejo aquele barbudo lá, ó, o rei, né? Quantas e quantas vezes a esposa dele falou, pastor, ele não pôde vir, mas vamos chamá-lo à assistência. Veio ele e que mais? De engate veio quem? O filhote aí, ó, né? Que bom. Mas como é que a gente vai transformar a nossa intenção em imaginação, imaginação em realização? Pasmem, creiam se quiserem, acredite se quiserem. Hoje, eu pensei que vinha com a pastora Tânia, que não estou podendo ainda dirigir, né? Mas logo, se Deus quiser, e Deus quer. Ela falou assim, não vou hoje, mas 5 horas, tudo bem, não vai, ficou lá com a mãe que eu vou. Falei, vou Santa Ceia para ela, né? Aí eu liguei para a Stephanie. Quem diria, gente? A Stephanie está aqui, essa jovem linda, senhora Stephanie, casada com o Gabriel, já está dirigindo. Eu já liguei para você, pode dar uma carona, porque até pedir para o Uber, às vezes o Uber vai, não vai, o táxi demorado. Então, na possibilidade de algo imprevisto, eu liguei para ela, vou. Gente, apenas em 90 dias, 3 meses, a jovem senhora Stephanie tem uma intenção e começa a imaginar que é o quê? Emagrecer. Em 90 dias, emagreceu 13 quilos. Não é? E não vai ficar por aí. Tem outras coisas mais. Então, isso aqui onde nós estamos nesta noite, esse culto, quando a gente olha para vocês, a senhora Borges, Cate Borges, com seu filhote ali, é justamente aquilo, quando eu me lembro perfeitamente, fui aqui, né, Cate? Ou lá? Aqui, né? Aqui, né? Fui a única no dia das mães aqui. Que intenção de ser mamãe. Que imaginação um dia ter um bebezinho. E a realização está aí, ó. Esse barbudo hoje aí, ó. Esse barbudo hoje, ó. Então, gente, quando nós olhamos para esse texto aqui, Shema Israel, para vocês entenderem uma coisa, é o seguinte, hoje, dia 7 de setembro de 2025, questão cultural, me fale de uma comida aqui em Foz do Iguaçu cultural, que nós comemos comumente na quarta ou no sábado. Feijoada. Isso é cultural. Está intrínseco na mente do brasileiro. Me falem de uma cultura de alimento aqui do Paraguai, de uma comida. Sopa paraguaia. Qual é outra? Chipa. Né? É cultura isso. É cultura. Ó, é cultura de uma criança israelita quando nasce. Não vai aprender a falar papai, mamãe, vovô, vovó. Sabe qual é? Os pais têm a consciência de falar para seus filhinhos, os avós, quando vão ver seus netos, vai falar, Shema Israel. Ou seja, ouve Israel. Eu descobri que a minha ascendência, meus tataravós, bisavós, trisavós, foram israelitas. Pelo sobrenome Vieira e Costa, 2 vezes. Mas judeus que saíram fugindo da questão de diáspora, foram lá para no norte do Brasil, Recife, Pernambuco, Recife, aquela área ali, pelo Sefardim. É uma longa história, outro dia eu conto para vocês. Mas isso está incutido na mente do israelita. Ouve Israel,
Ouve Israel, ouve Israel. Então a criança, quando nasce, até o dia de hoje, faz parte da cultura, é isso. E quando a gente olha aqui no livro da Palavra de Deus, quando Moisés cita, fala para os israelitas, fala para o seu povo, está dizendo, ouve Israel, comumente meus netos, geralmente no sábado, posso ir lá em casa para domingo, e a gente, quando eu vou na casa deles, primeira coisa de manhã, eles vão aprender a orar, tem aprendido a orar. A Sofia, que nem sabe ler, vovô, eu quero já citar um texto bíblico, ela já fala que o Senhor meu pastor não me faltará. Ela já cita isso. Uma coisa que ela fala para vovô, me ensina a ler. Ela quer aprender a ler. Então, comprei um negocinho lá. Essa aqui é o L do leão. Esse aqui é o U da uva. R do tio Rodrigo. Cada tia Karine. Cada mamãe Cacá. E assim continua. Então, já está aprendendo. Tem decorado. E já está fazendo o nome dela. Só que ela pega o S e começa de baixo para cima. Mas ela faz. Ou então ela faz uma bolinha, assim. Mas está fazendo. É um processo de aprendizagem. Então hoje, primeira coisa lá em casa quando levanta vamos fazer nosso cultinho. O pastor Rodrigo com seus irmãos aprenderam isso no nosso culto doméstico. Culto doméstico. Demora, leva um tempinho, mas vale a pena, gente. Leva um tempinho. Me lembro uma certa vez, quando o Rodrigo saindo da sua pré-adolescência para jovem, tínhamos que sair daqui lá para a cidade, já contei isso para vocês. Calor, pai, paga uma coca. Não tinha dinheiro para comprar uma coca. Filho, se a gente tomar uma coca, a gente vai ter que voltar a pé. Cheio mal, ele ficou irritado, porque nós tínhamos uma pastelaria em outro lugar, e aquele era um desafio. Ele aceitou, mas eu falando com Deus, e ali, Senhor, tendo uma intenção, com uma imaginação, e chamando a realização, ele entendeu. E quando ele casou, dói no coração do pai, ele foi morar num lugarzinho que lá, nada por dentro de mérito, mas foi lá. E quando ele comprou um carro, que era o quê? Um chaleira. Vocês sabem o que é carro chaleira, né? Era um carro ungido, né? Cheio de, saía, estava aquelas postas de óleo. Mas hoje não. Hoje tem seu carro, Daniel e a Karen. Então, por que estou falando para vocês isso, mostrando para vocês esses exemplos? A igreja, o estacionamento, lá em cima, nossas crianças, os casais aqui, o Rodrigo lá, ó, quando veio para cá, conheceu aquela baixinha morena, com todo respeito, né? Aí casou, tem a neném, a riqueza. Rodrigo está aí, olha aí, gente, com a sua esposa. Nós aprendemos isso e aos poucos, paulatinamente, bem devagarzinho, a gente vai praticando isso. Hoje é noite de Santa Ceia. Nós somos uma igreja cristocêntrica, mas estamos celebrando as festas judaicas. E alguns de vocês já ficaram assim com interrogação. Não, outro dia eu vou falar para vocês que nós vemos em Jesus, né, a completa realização das leis. Dos 613, ficou mais difícil hoje. Quando Jesus diz, dos 10 mandamentos, você transformou quem? Ame ao Senhor teu Deus e amar quem? Como quem? Ame teu próximo. É mais difícil. Naquela época das leis, eu poderia dar o quê? A carta de divórcio. Hoje Jesus diz, aquele que olhar com a intenção impura, outro dia a gente vai falar sobre isso. Então, quando nós celebramos as festas judaicas, é uma maneira melhor da gente trazer à memória, a gente vai falar aqui, aquilo que os israelitas Moisés faziam, chamado a noite do Sefer. O que é a noite do Sefer? Quando as crianças, após lá, já no deserto, após saindo do deserto, após lá na Terra Prometida, até hoje, é a noite do testemunhos. Que testemunho é esse? Quando se colocava lá o sangue nos umbrais das portas. É o Pesach, Páscoa, passar por cima com perdão, que nós vamos celebrar aqui, que já é muito sério, gente. Isso é muito sério que o nosso irmão missionário Ivo disse. É muito sério, mas vale a pena. É a graça de Deus.
Eu tenho dito aqui, um santo não é aquele com paletó e gravata, amigo embaixo do braço, mas que todo dia se lava. Deus, pisei no tomate hoje, tem misericórdia, Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, aquele que diz que não teve pecado, não tem pecado, já pecou. Então é a graça de Deus, a bondade de Deus, e temos alguém que pode nos auxiliar hoje, grande, rica, poderosamente. Amém? Então, em primeiro lugar, quando Deus usa Moisés, para Moisés falar dos ensinamentos, ou Torá, ou lei, depois Jesus repete lá, ouve. Aqui que está o segredo, gente. Ouve. Esse ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, e quando eu escuto que o Ivo disse que teve um sonho, é isso, né? E ouviu para ler Atos 2, não é que ele ouviu, é que o Espírito de Deus falou através dele. Para ele, através do sonho. Isso que abrange um grande leque bíblico da palavra de Deus. Ouve. E por que muita gente não fica na igreja? Nem essa, não é aqui, é colar. Por que muita gente de uma igreja não prospera? Por que muitos líderes evangélicos ou não prosperam? E por que outros vão de mal a pior? Sabe por quê, gente? Quando Deus usa Moisés, e Moisés fala ao povo, Jesus fala também aos seus ouvintes, ouvir, aqui está implícito, dentro, ouvir. Sabe de que jeito? É ouvir com atenção, gente. Ouvir com atenção. Tem muitas pessoas, eu tive caso aqui nessa igreja, não brinque com isso, que tomavam Santa Ceia, a palavra de Deus escutava aqui, num vídeo, sei outro, e saia daqui e ia se encontrar com prostitutas. Questão de ética, obviamente, não vou falar nome, mas meu filho sabe quem é. E uma vez, sorte dele, que eu estava ministrando, pregando no interior de Santa Catarina, a Tânia me liga, dizendo que esse irmãozinho estava lá em casa, chorando, desesperado, porque chegou em casa, pegou a esposa dele, nua, com um homem zarrão lá dentro da casa dele, no apartamento, na casa dele, os dois ambos, em conjunção carnal. Que decepção! Para ele, mas Deus sabia de tudo. Ele não ouvia a palavra de Deus com atenção. Ele não via a palavra de Deus no temor. Não era isso. Apenas escutava, saia daqui para lá, brincava com Deus, quando nós não podemos brincar com o Senhor. Não entendia isso. E quando Moisés fala, ouve, dentro dessa palavra ouvir está incutido já a primeira coisa, a atenção. Atenção ao que Deus está te falando. Está falando para você, para a nossa vida, quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando para você, para nós. Falando para você quando está fazendo a tua meditação, lá na tua casa, quando está orando, com atenção. Mas aqui está o segredo, gente. Todos nós temos a nossa atenção, mas desenvolvemos constantemente, dia a dia, na nossa atenção, 3 tipos de atenção. É um pouquinho mais, eu vou falar só para 3. Primeiro é a atenção focada. A atenção focada é quando aquilo que você está focado, quer aprender, precisa e vai praticar. Esse é o tipo de atenção. Quer ver a atenção que nós utilizamos quando a gente veio de carro, quando vim aqui com a Stephanie de carona, com ela, com a sua mãe, com a sua irmã? Vocês vieram de carro para cá? Atenção focada, dirigindo, focando ali na estrada, no semáforo e conversando. Outro tipo de atenção que nós fazemos essa ligação na nossa cabecinha, na nossa mente, dentro da atenção focada está a atenção dividida. Atenção dividida é aquela atenção que alguém está falando com você, daqui a pouco está no celular, é mais ou menos isso. Daqui a pouco você esquece de tudo. Ou então, é uma atenção seletiva.
3 tipos de atenção nós utilizamos, mas esquecemos daquela atenção focada. O que nós precisamos entender, que a palavra de Deus diz, quando você ouve Israel, ouve meu filho, Deus falando, ouça a Deus, você tem que ter uma atenção focada. Mas pasmem, quando é que a gente dá ouvidos a Deus? Quando é que o ser humano dá ouvidos a Deus? Em 2 momentos. Quando é que você dá ouvido numa palestra? Quando é que você dá ouvido em um culto? Quando é que você dá ouvido lá na escola? Em 2 momentos. Primeiro, se aquilo te interessa. Se não interessar, entra por um ouvido e sai por outro. Segundo momento, é quando você está passando por grande necessidade. Você está ouvindo algo que aquilo vai trazer para você paz, vai amenizar a situação, vai dar um norteamento no teu percurso de vida. Então, uma grande necessidade, você vai, dentro de você, ligar algo. Eu preciso disso para resolver essa minha necessidade. Então, quando Moisés está falando, ouve Israel, quando Jesus está dizendo, ouve, é amar a Deus, depois você vai ver na tua casa o que fala capítulo 6, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, para entender algumas realidades de homens da palavra de Deus, da tua vida, e nós hoje, o desafio que temos ainda no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, até quando o Senhor nos levar. Então, primeira coisa é ouvir, tem que ouvir com atenção. Essa palavra ouvir está incutido como se fosse uma engrenagem que tem uma base para motivar você para ir adiante na conquista da tua intenção, na conquista da realização do teu propósito. Então você tem que ouvir, primeiro com atenção. Segundo lugar, dentro da palavra ouvir, tem que ouvir aquilo, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Ouvindo vocês aqui, o pastor Rodrigo me falou a semana retrasada, que veio alguém aqui, que começou a gente do nada. Acho que a dona Neuza vai lembrar quem esteve aqui semana passada que eu não pude ver. Era uma pessoa, que são dessas que eu não vou falar o nome, mas não deram ouvidos a Deus. Então, sem igreja, sem congregar, família aqui e acolá. Entrou por um ouvido e outra coisa, eram sarcásticos. Estou falando porque falou para mim, onde foi me levar uma vez de carona lá em casa, não era estrada era de madeira a casa, não era estrada de asfalto. A gente faz uma análise que diz o Salmo 74, sobre o justo e sobre o ímpio, que diz lá também Isaías, sobre os provérbios, que Deus honra o justo, aquele que ouve a palavra dele, aquele que pratica a palavra dele, e a bênção vai acontecer. E aquilo que diz a palavra dele é que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor as livra. Traz um momento para nós, vamos entendendo que quando você ouve ao Senhor, mas aquela solução não veio, você vai começar a entender de que, diz lá em Isaías 64:4, nunca se viu, ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É você aprender a ouvir Deus com atenção, focada na palavra dele, tendo a tua intenção, aquela imaginação, e a realização vai se materializar. Em primeiro lugar, amém? Segundo lugar, nessa palavra ouvir, você vai entendendo que eu estou ouvindo aquilo, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Deixa eu perguntar para você ter uma ideia dos 4 gigantes que Davi enfrentou. O primeiro gigante que Davi enfrentou, qual foi? Quem? Não. Primeiro gigante? Não. Quem foi? Quem? Não. Primeiro gigante? Não. Quem? Não. Urso. O primeiro gigante que ele enfrentou foi o urso. Qual foi o segundo gigante? Foi o leão. Qual foi o terceiro gigante? Golias. E qual foi o 4º gigante? Está na Bíblia isso.
Saul não. Não foi Saul. Sabe qual foi o quarto gigante? Quem? Isso foi ele mesmo. Foi ele mesmo, gente. Foi ele mesmo. Está lá no Salmo 51, está no livro de Samuel também. É por causa desse enfrentamento que ele não conseguiu vencer. Ele escreve o Salmo 51. Como é que eu sei disso? Está a palavra de Deus. Por que ele vai guerrear contra Golias? Ele vai guerrear contra Golias porque fala assim: Saul, eu cuidava lá nas bandas do vivo com meu pai. Certa vez veio um urso, enfrentei e matei. Uma outra ocasião, Saul, enfrentei o leão. Matei. Saul, tom de brincadeira, enfrentar esse homem zarrão, esse Golias, está ofendendo, enfrentando o exército de Deus vivo, esse incircunciso. Aqui que está, gente. Davi sabia da aliança de Deus para com os israelitas, através da circuncisão. Em outras palavras, Davi sabia o seguinte: se nós fizermos aquilo que diz o ensinamento, a Torá, a lei, a exemplo lá de Deuteronômio 6, ouvindo com atenção e obedecendo, Deus vai dar força, vai nos honrar. Ele vai, enfrenta Golias e vence. Passa-se um tempo, é rei, tinha que ir para a guerra, não vai. Aí almoça, à tardezinha vai, está lá no texto, 1 Samuel 17, depois 18, você vê em consequência, e Salmo 51, ele chama, pergunta para o seu ministro lá: quem é aquela? Aquela é mulher casada, aquela é esposa de Urias. Ele não tinha que mexer com isso, porque ele sabia o que diz lá em Deuteronômio 6. Não cobiçarás, não adulterarás. Ele sabia disso, mas ele não dá atenção, mas ele não obedece e vê as consequências. Terceira palavra que a gente vê aqui, né, nessa palavra ouvir, que quando você dá atenção, você obedece, entende que Deus fez uma aliança com você, comigo, conosco. Vai dar certo. Vai dar certo, vai se realizar aquela tua intenção. Você vai ter condições para você, teus filhos, netos, bisnetos. Aquilo que diz Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Olha a dona Neuza, a casa que ela tinha. E o sonho dela, a intenção dela, a imaginação dela. Olha, vamos lá na casa dela, fazer uma visita para ela. Olha lá. Quantas e quantas vezes a mulher falou: vamos lá, orar. A intenção dela, que jeito. Está aí, gente. Está aí. Ontem foi o casamento do seu netinho, né? Olha só, esse netinho a gente conheceu quando estava na barriga da nora e outras coisas mais. Está aí a dona Neuza falando para os netos. Está aí a filha, está aí o neto, está aí o genro. Esse nosso Deus, gente. Então, olha, Deus trouxe você aqui nesta noite, nós, sabe para quê? Para dizer para você, para mim, para nós, hoje é noite de aliança. Não vou participar. Não faça assim. Confesse teus pecados. Todos nós temos pecado. E acredite que Deus fez uma aliança com você. O pastor Rodrigo vai ler que Jesus fez uma aliança conosco. E todas as vezes quando a gente participar da ceia, nós estamos trazendo o que na nossa memória, pastor? Esse ato de Jesus, de Deus através de Jesus. Você pode ter uma intenção, você tem uma imaginação, você pode chamar a materialização dessa imaginação e intenção. Deus trouxe você aqui fazendo entender que tudo é possível que crer. Aí você vai fazer uma análise, por exemplo, dos israelitas, o prêmio Nobel. Não sei quantos sabedores que os Estados Unidos vai fazer agora, o Domo de Ouro. Vocês sabem o que é isso? Não sei se vocês acompanham. Sabe o que é Domo de Ouro? Sabe que Israel tem? Israel tem Domo de Ferro. Sabe o que é Domo de Ferro ou não? É o único país do mundo. O que eles têm? Eles têm uma tecnologia lá, nos cantos da nação, que
todos os torpedos lá do Irã, por exemplo, chega lá e já sabem, destrói. Alguns vazam, mas pouquinho, não faz muita coisa. Mas eles agora dizimaram quase o Irã, eles pararam através da aliança com os Estados Unidos, porque lá os Estados Unidos sabem. E sabe que os Estados Unidos está pedindo para os israelitas fazer em Estados Unidos, ou agora o domo de ouro, vai custar mais de 15 trilhões de dólares. Em 1867, a nível mundial, foi construído um chamado por Alfred Nobel, o Prêmio Nobel da Paz. Não sei se vocês sabem disso, eu gosto de buscar conhecimento. É um prêmio Nobel, hoje o prêmio Nobel já viram falar, são 5, 6 áreas, química, medicina e tudo mais. Dos 627 prêmios Nobel que existem, e são às vezes parceria por uma, duas, mais pessoas. Foram até hoje, até o ano passado, mais de 1.012, 1.100, uma coisa assim, cientistas que receberam. Desses 1.100 cientistas, 927 são israelitas. Por que será, gente? Você sabe que um cientista israelita fez? Uma pessoa que nasceu cega, ele conseguiu desenvolver um mecanismo implantado no cérebro, e essa pessoa voltou a ver. É coincidência isso? Não, gente. Quando você entende, ouve a palavra de Deus com atenção, atenção focada, obedece, tenha certeza que você faz a sua parte e Deus vai fazer a dele. E como é que vai acontecer isso? Uma das alianças. O que Deus diz, a palavra dele, para os maridos? Principalmente quando? Isso aqui agora é o pastor Valdir 3:13. Quando? Está na TPM, né? Hein? Mas amar, gente. Não é TPM, amar sempre. Amar, como Cristo amou a sua igreja. E o que a mulher tem que fazer com o homem, com o marido? Mulheres sejam submissas. Não é que vai ser aquela escrava, não. Entender que o marido tem uma missão. E o que a palavra de Deus fala para os filhos? Tenho ensinado para os meus netos, aos pais. O que fala? Filhos, obedeçam vossos pais. E a palavra de Deus, pais, não irritem seus filhos, porque tem mãe que irrita. Mas ter aquele não, no momento certo eu vou falar. Ontem, por exemplo, eu saí com 2 netos, fomos lá no shopping comer McDonald's, que o Natan queria. Se eu estou podendo? Não, eu não comi, que comeram foi eles. Eles queriam comer. Eu comi, sabe o que? Foi aquele vegetariano lá, Subway, só de... E a Sofia queria comer nuggets, mas não comeu muito. Mas, na verdade, eu levei lá na van. Para quê? Vovô, quero isso, quero aquilo. Mas, o Natan, olha só a pergunta do Natan. Vovô, será que eu não estou desobedecendo papai e mamãe? Porque papai e mamãe falou que eu não comprar nada. Olha só, uma criança de 9 anos. Vai fazer 9 horas mês que vem, outubro. Aí, por que não, filho? Quem você está agora na autoridade? Vovô. E o vovô vai usar o dinheiro, não é do teu pai e da tua mãe. O vovô quer abençoar você, uma roupinha e um brinquedo. Ele queria um bonezinho lá, uma camiseta. É vovô. Mas o vovô também já falou com a sua mãe e vai comprar uma cortina para ela. São perguntas de crianças. Olha só a noção dele. Porque ele sabe que eu falo, que a Karen fala, que o Maico fala. Filhos, obedeçam vossos pais. E uma das coisas, quando eu estou na casa da Karen, eu pergunto assim: Sofia, está obedecendo o papai e mamãe? Olha para a mamãe, olha para o papai. A Sofia, já entendi. Gente, é Santa Ceia. Quero orar com vocês. Qual é a intenção que se tem até 31 de dezembro de 2025?
Já está se imaginando? A Stephanie já está imaginando diminuir um vestimento dela. A Stephanie já está imaginando com a casa dela. A Neuza se imaginou com uma casa renovada, reformada. Está ali hoje. Mas é preciso você ter disposição de pagar o preço do processo. Deus, eu quero dar atenção à tua palavra. E uma das coisas que Deus manda a gente dar atenção, que ele diz lá em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busquem, busquem. Mas eu não tenho nem vontade. Não, peça para o Espírito Santo, ele vai capacitar você a perseverar, vai capacitar você a acreditar, vai dar força a você, porque ele mora em nós, está conosco, ele que nos ajuda para a gente viver os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor, amá-lo, entender que quando você tem uma atenção focada em ouvir, a gente então vai compreender que eu preciso obedecer. Para que obedecer? Quando você obedece, a palavra de Deus tem valores incalculáveis. E em terceiro lugar, quando eu dou atenção em ouvir e obedeço, é que ele vai fazer, Deus vai fazer a parte dele. É aquilo que ele diz lá em Provérbios 1:33. Eu vou encerrar por aqui. Aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vou repetir. Provérbios 1:33. Aquele que me der ouvidos. Dar ouvido com atenção. Na Santa Ceia hoje à noite, na tua casa, nos teus negócios, perto da esposa, perto do marido, longe da esposa, longe do pastor, perto do pastor, do patrão, teus negócios. Deus está vendo. Aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. Temos lutas, aflições, mas o Senhor Deus é justo para nos livrar. Espírito Santo, Espírito de Deus é o Shema Israel. Queremos forças para ter uma vida que te agrade. Vamos participar da Santa Ceia, Senhor, trazendo à memória perdão para nossos pecados, mas uma vida ungida e abençoada, Pai. Os valentes que surgem, Deus, que aparecem para enfrentarmos nas finanças, outras lá, mas principalmente dentro de nós, possamos entender que de negarmos a nós mesmos com humildade e santidade, porque através da santidade nós chamamos a tua presença, e quando a tua presença há descanso, e quando temos condições de, na nossa intenção, vendo a imaginação e chamando, Pai, a realização do nosso propósito. Como estamos aqui hoje, nesse tempo, Pai, grandes coisas vai fazer por nós. As nossas crianças que o Davi orou, Deus, o chamado delas, Senhor, pastores, mestres, missionários, mas também empresários, ó Pai. Homens de grande posse, mulheres de grande posse. E dá livramento, Pai, da tragédia, da morte prematura, da tentação, todos nós, do pecado. Uma boa noite, bom dia, Pai, amanhã, uma boa semana, um mês abençoado. E o ministério aqui do pastor Rodrigo, também todos nós, em nome de Jesus. Pastor.